Dando sequência ao Jornal da Manhã, governadores de oposição pediram ao presidente a revogação do decreto sobre o uso da força policial. E para conversar conosco sobre esse tema, nós convidamos agora o governador do Mato Grosso, Mauro Mendes, para conversar conosco. Muito bom dia, governador. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos. Primeiro momento aí do ano de 2025, desejar a você, a Jovem Pan, a todos que nos acompanham, um feliz 2025, ano aí cheio de realizações, de muito trabalho, com certeza. Sem dúvida, para o senhor também, para toda a gente do Mato Grosso e para todo o Brasil, né, governador? Essa é a expectativa, um ano de muita saúde e sucesso também que nós possamos ter. Agora, em relação ao governador... A gente perdeu o contato com ele, daqui a pouco vamos restabelecer o contato então com o governador do Mato Grosso. E agora está de volta conosco, governador, vamos acompanhá-lo? Bora lá, Marcelo. Agora sim, governador. Agora sim. Por favor, eu queria que o senhor falasse justamente aí até que ponto esse decreto de fato interfere aí na autonomia dos estados aí e ao mesmo tempo em que vincula a liberação de recursos, se houver adesão ou não. Como é que o senhor avalia toda essa questão? Bom, Marcelo, eu li atentamente o decreto nos últimos dias, e conversei com alguns especialistas em segurança pública, não só aqui do estado de Mato Grosso, mas de outros estados brasileiros. E o decreto, em grande parte dele, ele não traz nada de novo além daquilo que nós já fazemos. Porque todas as Secretarias de Segurança Pública no Brasil inteiro, elas têm protocolos de segurança, protocolos de atuação, que diz claramente que elas não podem atuar com a força máxima antes de tentar outras alternativas. Acho que nós perdemos mais uma vez o contato. Governador do Mato Grosso, Mauro Mendes, continua conosco. A conexão não está ajudando hoje, mas vamos insistir, governador, pode continuar, por gentileza. Vamos tentar. Olha, Lívia, então veja bem, o decreto, eu estava dizendo, ele não traz assim tantas novidades, traz alguns pontos preocupantes. Porque hoje, nossa secretaria, e acredito que toda a Secretaria de Segurança no Brasil inteiro, elas têm protocolos que diz claramente que a atuação da polícia ela não é chegar usando força máxima, força total em qualquer abordagem. E tenho certeza que a grande maioria absoluta, quase 99%, usam esses protocolos corretamente. Entretanto, o decreto ele traz alguns pontos, isso sim preocupa. Um deles é dizer o seguinte, olha, se tem uma barreira policial, e você não pode, se o cara romper a barreira, você não pode fazer uma abordagem, com força máxima ali, usando uma arma letal. Ora, então isso é um salvo-conduto para um traficante encher o carro de droga, ver uma barreira policial e passar tranquilamente, romper a barreira, e o que os nossos policiais vão fazer? Já que você não pode, quando houver esse desrespeito a essa agressão, responder de uma maneira um pouco mais enérgica. Então, isso é muito preocupante. É preocupante porque o decreto, em vários momentos, deixa transparecer uma preocupação em conter a atuação da polícia militar para combater os bandidos e as facções criminosas no país. Isso, sim, eu acho que é preocupante. Então, eu vejo que o decreto, ele precisa ser melhor interpretado. Vamos ver como é que o Ministério vai fazer esse trabalho de desdobrar essa regulamentação. Agora, vincular recursos também, eu achei que foi uma medida um pouco deselegante, no mínimo deselegante do governo federal, porque a contribuição que ele dá para os estados na segurança pública é muito pequena. O meu orçamento ano passado foi mais de 4 bilhões de reais, 4,2 bilhões de reais aqui no estado de Mato Grosso. E nós recebemos 40 milhões, fundo a fundo, do Ministério da Justiça, menos de 1%. Isso deve ser próximo da realidade da maioria dos estados brasileiros. Então, não é muito dinheiro, é um dinheiro pequeno, qualquer recurso ele é válido, entretanto, o Ministério não poderia fazer esse tipo de abordagem dizendo ou faça aquilo que eu estou dizendo ou eu não ajudo financeiramente. Governador, quando nós ouvimos o senhor falando sobre esse decreto precisa ser escrito de uma forma diferente, nos passa a impressão que o senhor não é tão rígido em relação a essa tentativa do governo federal de ajudar, de se criar uma força-tarefa para combater o crime organizado, que exige uma força-tarefa, não só
governo federal, especialmente estados, municípios também dentro das próprias limitações. Então, o senhor não é tão rígido assim? Entendi bem? Não, o senhor concorda que o governo federal pode ajudar, mas de uma forma diferente? Seria isso? Lívia, muito pelo contrário. Talvez eu fui mal interpretado ou essa interpretação tua não corresponde àquilo que eu penso e estou dizendo constantemente. Nós temos que ser muito duro para combater as facções criminosas. Só que esse decreto ele traz uma preocupação de combater a polícia militar. Lá quase não aparece, né, facções criminosas. Nós precisamos, nesse momento, Lívia, de um decreto, de leis nesse país duras, inteligentes, objetivas, que possam realmente penalizar as facções criminosas. E quando você lê o decreto do início ao fim... Tivemos aí, mais uma vez, a interrupção do sinal do governador Mauro Mendes. Vamos restabelecer, então, o contato e eu queria ouvir justamente aí a Deise Tchocari e também o Cristiano Beraldo, as palavras do governador Mauro Mendes do Mato Grosso. Marcelo, esse decreto ele tem gerado muita polêmica, né, principalmente porque ele está sendo muito criticado em relação à interferência da competência dos estados, né, o decreto não tem sido colaborativo com os estados, tanto é que alguns governadores têm criticado muito isso, como Ronaldo Caiado, e aí a grande pergunta que fica, né, no meio disso tudo, em primeiro lugar, né, o governo não consegue estabelecer uma política nacional uníssona em relação à segurança pública, que hoje é o maior problema do Brasil, né, então são medidas pontuais que acabam tentando resolver um todo complexo, né? E aí o que a gente se pergunta diante disso, e eu sou uma crítica desse decreto, é como que ele vai impactar realmente os estados, que já não têm dinheiro, que tem que ficar pedindo ajuda para o governo federal, acabam tendo que deslocar suas forças policiais e não conseguem lidar com as realidades de cada parte do estado, né? Então a gente está vendo um governo que num determinado momento lança 900 milhões de reais para a segurança pública como se isso fosse resolver, num outro momento lança um decreto e não consegue fazer da política de segurança nacional um problema que seja resolvido em uníssono. É aquela velha história que a gente sempre fala aqui, que é um problema do Brasil, né? Em primeiro lugar, pegam todo o complexo e tentam resolver pequenas partes, como se isso fosse resolver o todo, e não conseguem pensar a médio e longo prazo, que vai mais ou menos ao encontro do que a gente tem visto, inclusive em relação à política econômica do Brasil, né? São medidas pontuais e aí isso acaba gerando uma certa mídia, um certo alvoroço, mas não resolve nunca o todo complexo. Então, quando eu olho esse decreto, a única coisa que eu consigo pensar é que a gente ainda vai continuar vendo os problemas da segurança pública no Brasil, né? Isso não está com cheiro de que vai se resolver nem a médio e muito menos a longo prazo. Pois é, Deise, hoje a gente tem uma disputa grande de narrativa em torno da segurança pública, o que é uma tristeza, porque esse problema atinge todos os brasileiros, em todos os estados. A gente está vivendo acuado, a população de bem vive acuada e há uma população criminosa crescente, porque vale a pena ser criminoso no Brasil. Esse é o grande ponto e não se está fazendo nada para enfrentar essa realidade. Ao contrário, o que a gente vê de decisões vindo do judiciário e agora também do governo federal é uma romantização do crime, coisa que não pode existir. Esse crime fora de controle que existe no Brasil, com mais de 40 mil assassinatos todos os anos, são números de guerra e a gente incorpora isso como parte do nosso cotidiano, como se fosse normal. Não é. O Brasil é um país absolutamente doente e não está fazendo nada para enfrentar esta doença. Então, precisamos, eu gostaria muito de ter ouvido o governador falar o que é que o governo federal está fazendo, por exemplo, para impedir que a cocaína da Bolívia, que faz fronteira com Mato Grosso, passe pelo estado dele e alimente a criminalidade que depois ele próprio tem que enfrentar no seu estado. Então, eu gostaria de ouvir o governador Mauro Mendes. Rapidamente, governador, para a gente fechar a entrevista, queria que o senhor respondesse, então, essa questão que envolve o Beraldo. Marcelo, a conexão está muito ruim, mas o Beraldo falou com muita precisão, Beraldo. É exatamente isso, esse decreto é mais do mesmo e não traz nada de novo para combater a insegurança pública no Brasil. As facções criminosas continuam crescendo, elas continuam ampliando o seu território, a forma de atuar, e o decreto está tentando conter a atuação da polícia militar. No final do dia, é isso que o decreto traz. Quando ele escreve objetivamente, se o cara romper uma barreira,
ele não pode ser abordado com uma força mais rigorosa. Eu disse, o traficante vai encher um carro de droga e vai romper a barreira e vai embora. A polícia vai fazer o quê? Pegar o carro, sair correndo atrás dele em alta velocidade? Não pode atirar? Vai ficar correndo até o quê? Até acontecer o quê? Olha que loucura, gente. Nós estamos invertendo os valores. Quando nós devíamos estar criando leis, decretos, normas, procedimentos para combater as facções criminosas, nós estamos fazendo um decreto para conter a polícia, a atuação das forças de segurança no Brasil. É o fim da picada, me desculpe, eu não concordo com isso. Nós não precisamos, queremos receber recursos sim, mas o que nós recebemos aqui, volto a repetir, menos de 1% que nós gastamos na segurança pública. E acredito que deve ser a realidade de todos os estados brasileiros. Então não é por causa de um pouco de mais de recurso, ou um pouquinho de recurso, que nós vamos mudar a nossa estratégia aqui no estado de Mato Grosso. E acredito que todos que tenham bom senso e acreditem que nós temos que apertar o cerco contra as facções criminosas e não contra as forças de segurança. Agradecemos a participação do governador do Mato Grosso, ao vivo conosco, Mauro Mendes. Governador, um ótimo 2025 para o senhor. Até a próxima. Obrigado, um abraço. Um abraço.